O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 53 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé, na segunda sessão, que trata dos símbolos da fé, e no capítulo 1, creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura dos números 396 a 401. Terceiro, o pecado original. A liberdade posta à prova. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. É isto que expressa a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e as normas morais que regem o uso da liberdade. O primeiro pecado do homem. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisto consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo e não a Deus. Com isso, menosprezou a Deus, optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus, não segundo Deus. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Têm medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Enfim, se realizará a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado.
a morte entra na história da humanidade. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim contra Abel, a corrupção universal em decorrência do pecado. Na história de Israel, o pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, como infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Mesmo após a redenção de Cristo, o pecado se manifesta de muitas maneiras entre os cristãos. A Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência. De fato, o homem, olhando para seu coração, descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males que não podem provir do seu Criador, que é bom. Muitas vezes, recusando-se a reconhecer Deus como seu princípio, o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último, e ao mesmo tempo toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. Para uma reflexão adicional no episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa Bento XVI. Papa Bento XVI, audiência geral, quarta-feira, 3 de dezembro de 2008. Detemo-nos na catequese de hoje sobre as relações entre Adão e Cristo, traçadas por São Paulo na conhecida página da Carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 12 a 21, na qual ele entrega à Igreja as orientações essenciais da doutrina sobre o pecado original. Na realidade, já na primeira carta aos Coríntios, tratando da fé na ressurreição, Paulo tinha introduzido o confronto entre o progenitor e Cristo. Assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é um espírito vivificante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 22 e 45. Com Romanos, capítulo 5, o confronto entre Cristo e Adão torna-se mais articulado e iluminador. Paulo repercorre a história da salvação de Adão até a lei e dela até Cristo. No centro do cenário não se encontra tanto Adão com as consequências do pecado sobre a humanidade, quanto Jesus Cristo e a graça que através dele foi derramada em abundância sobre a humanidade. A repetição do muito mais relativo a Cristo ressalta como o dom recebido nele supera em grande medida o pecado de Adão e as consequências causadas sobre a humanidade, de modo que Paulo pode chegar à conclusão: onde porém abundou o pecado, superabundou a graça, em Romanos capítulo 5, versículo 20. Portanto, o confronto que Paulo traça entre Adão e Cristo põe em realce a inferioridade do primeiro homem em relação à prevalência do segundo. Por outro lado, é precisamente para pôr em ressalto o dom incomensurável da graça em Cristo que Paulo menciona o pecado de Adão. Dir-se-ia que, se não tivesse sido para demonstrar a centralidade da graça, ele não teria demorado a tratar o pecado, que por causa de um só homem entrou no mundo, e com o pecado a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso, se na fé da Igreja maturou a consciência do dogma do pecado original, foi porque ele está relacionado inseparavelmente com outro dogma, o da salvação e da liberdade em Cristo,
A consequência disto é que nunca deveríamos tratar o pecado de Adão e da humanidade separando-os do contexto salvífico, isto é, sem os incluir no horizonte da justificação em Cristo. Mas como homens de hoje, devemos perguntar-nos: o que é este pecado original? O que ensina São Paulo, o que ensina a Igreja? Ainda hoje se pode afirmar esta doutrina? Muitos pensam que, à luz da história da evolução, já não haveria lugar para a doutrina de um primeiro pecado, que depois se teria difundido em toda a história da humanidade. E por conseguinte, também a questão da redenção e do Redentor perderia o seu fundamento. Portanto, existe ou não o pecado original? Para poder responder, devemos distinguir dois aspectos da doutrina sobre o pecado original. Existe um aspecto empírico, isto é, a realidade concreta, visível, diria tangível para todos, e um aspecto mistérico, relativo ao fundamento ontológico deste fato. O dado empírico é que existe uma condição no nosso ser. Por um lado, cada homem sabe que deve fazer o bem e intimamente até quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, sente também outro impulso para fazer o contrário, para seguir o caminho do egoísmo, da violência, para fazer só o que lhe apraz, mesmo sabendo que assim age contra o bem, contra Deus e contra o próximo. São Paulo, na sua carta aos Romanos, expressou esta contradição no nosso ser assim: quero o bem que está ao meu alcance, mas realizá-lo não. Efetivamente, o bem que quero não o faço, mas o mal que não quero é que pratico. Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19. Esta contradição interior do nosso ser não é uma teoria, cada um de nós a vive todos os dias. E sobretudo vemos sempre em nossa volta a prevalência desta segunda vontade. É suficiente pensar nas notícias cotidianas sobre injustiças, violência, mentira, luxúria. Vemo-lo todos os dias, é uma realidade. Como consequência deste poder do mal nas nossas almas, desenvolveu-se na história um rio impuro, que envenena a geografia da história humana. O grande pensador francês, Blaise Pascal, falou de uma segunda natureza que se sobrepõe à nossa natureza originária, boa. Esta segunda natureza faz sobressair o mal como normal para o homem. Assim também a expressão habitual, isto é humano, pode querer dizer: este homem é bom, realmente age como deveria agir um homem, mas isto é humano também pode significar falsidade. O mal é normal, é humano. O mal parece ter se tornado uma segunda natureza. Esta contradição do ser humano da nossa história deve provocar, e provoca também hoje, o desejo de redenção. E na realidade o desejo que o mundo seja mudado e a promessa que será criado um mundo de justiça, de paz, de bem, está presente em toda parte. Na política, por exemplo, todos falam desta necessidade de mudar o mundo, de criar um mundo mais justo. É precisamente a expressão do desejo que haja uma libertação da contradição que experimentamos em nós próprios. Por conseguinte, o fato do poder do mal no coração humano e na história humana é inegável. A questão é: como se explica este mal? Na história do pensamento, prescindindo da fé cristã, existe um modelo principal de explicação com diversas variações. Este modelo diz: o próprio ser é contraditório, tem em si quer o bem, quer o mal. Na antiguidade, esta ideia incluía a opinião que existiam dois princípios igualmente originários, um princípio bom e um princípio mau. Este dualismo seria insuperável.
Os dois princípios estão no mesmo nível. Por isso haverá sempre, desde a origem do ser, esta contradição. A contradição do nosso ser, portanto, refletiria apenas, por assim dizer, a contrariedade dos dois princípios divinos. Na versão evolucionista ateia do mundo, volta de maneira nova a mesma visão. Mesmo se nesta concepção a visão do ser é monista, supõe-se que o ser como tal desde o início tenha em si o mal e o bem. O próprio ser não é simplesmente bom, mas aberto ao bem e ao mal. O mal é igualmente originário como o bem, e a história humana desenvolveria apenas o modelo já presente em toda a evolução precedente. Aquilo a que os cristãos chamam pecado original, na realidade seria apenas o caráter misto do ser, uma mistura de bem e de mal, que segundo esta teoria pertenceria à própria capacidade do ser. No fundo, trata-se de uma visão desesperada. Se assim é, o mal é invencível. No final, conta unicamente o próprio interesse. E cada progresso deveria ser necessariamente pago com um rio de mal, e quem quisesse servir o progresso deveria aceitar pagar este preço. No fundo, a política é delineada precisamente sobre estas premissas, e vemos os seus efeitos. Este pensamento moderno pode, no final, criar tristeza e cinismo. E assim perguntamos de novo: o que diz a fé, testemunhada por São Paulo? Como primeiro ponto, ela confirma o fato da competição entre as duas naturezas, o fato deste mal, cuja sombra pesa sobre toda a criação. O mal simplesmente existe. Como explicação, em contraste com os dualismos e os monismos que consideramos brevemente e que achamos desoladores, a fé diz-nos: existem dois mistérios de luz e um mistério de trevas, que contudo está envolvido pelos mistérios de luz. O primeiro mistério de luz é este: a fé diz-nos que não existem dois princípios, um bom e um mau, mas há um só princípio, o Deus Criador. E este princípio é bom, só bom, sem sombra de mal. E por isso também o ser não é uma mistura de bem e mal. O ser como tal é bom. E por isso é bom ser, é bom viver. É esta a boa nova da fé. Há apenas uma fonte boa, o Criador. E por isso viver é um bem. É bom ser um homem, ser uma mulher. A vida é boa. Depois, segue-se um mistério de escuridão, de trevas. O mal não provém da fonte do próprio ser, não tem a mesma origem. O mal vem de uma liberdade criada, de uma liberdade abusada. Como foi possível? Como isso aconteceu? Isto permanece obscuro. O mal não é lógico. Só Deus e o bem são lógicos, são luz. O mal permanece misterioso. Apresentamo-lo com grandes imagens, como faz o capítulo 3 do Gênesis, com aquela visão das duas árvores, da serpente, do homem pecador. Uma grande imagem que nos faz adivinhar, mas não pode explicar quanto é em si mesmo ilógico. Podemos adivinhar, não explicar. Nem sequer o podemos contar como um fato ao lado do outro, porque é uma realidade mais profunda. Permanece um mistério de escuridão, de trevas. Mas acrescenta-se imediatamente um mais forte, um mistério de luz. O mal vem de uma fonte subordinada. Deus, com a sua luz, é mais forte. E por isso, o mal pode ser superado. Portanto, a criatura, o homem, é curável.
As visões dualistas, também o monismo do evolucionismo, não podem dizer que o homem é curável. Mas se o mal só vem de uma fonte subordinada, é uma verdade que o homem é curável. E o livro da sabedoria diz: são salutares as criaturas do mundo. Sabedoria capítulo 1, versículo 14. E finalmente, um último aspecto: o homem não é só curável, de fato está curado. Deus introduziu a cura, entrou pessoalmente na história, opôs à fonte permanente do mal uma fonte de bem puro. Cristo crucificado e ressuscitado, novo Adão, opõe ao rio impuro do mal um rio de luz. E este rio está presente na história. Vejamos os santos, os grandes santos, mas também os santos humildes, os simples fiéis. Vemos que o rio de luz que provém de Cristo está presente, é forte. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!